Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre energia potencial elétrica. E para eu falar sobre energia potencial elétrica com vocês, e para que vocês possam ter um pleno entendimento do que eu vou falar, eu preciso relembrar com vocês três conceitos que nós aprendemos lá no primeiro ano, tá? O primeiro deles é a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala para a gente? Que se a força resultante é diferente de zero, obrigatoriamente você tem uma aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante, tá? Só para relembrar, força resultante, massa, vezes aceleração. Mas o mais importante aqui é o que eu preciso. Se tem força resultante, obrigatoriamente tem aceleração, e essa aceleração tem que estar na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Se a força está para a direita, a aceleração tem que estar para a direita. Se a força está para cima, a aceleração tem que estar para cima, tá? O segundo conceito que eu preciso relembrar com vocês é o conceito de energia, que eu falei, inclusive, com vocês, que era um dos conceitos mais importantes que nós vamos aprender no ensino médio, né? Energia é uma propriedade da matéria que permite a ela fazer os corpos se moverem, os corpos emitirem luz, emitir calor, acontecer uma reação química, né? E lá no primeiro ano, eu falei para vocês que a energia, nós vamos trabalhar com dois tipos de energia. A energia cinética, que é a energia associada ao movimento, todo o corpo que se move tem energia cinética, e as energias potenciais. O que é uma energia potencial? É uma energia que depende da posição. Potencial vem de posição, depende da posição que o corpo vai estar. Lá no primeiro ano, nós trabalhamos com a energia potencial gravitacional e com a energia potencial elástica, né? Mas o que me interessa aqui, importante aqui para a gente, é o conceito de energia potencial, vem de posição, tá? E o outro conceito, o conceito da conservação de energia. Lembra, eu falei muito isso com vocês. Reforcei muito com vocês. É o conceito mais importante da física. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída, energia só pode ser transformada de uma modalidade em outra. Por exemplo, de potencial em cinética, ou de cinética em potencial, ou de cinética em térmica, ou de cinética em luminosa, né? Então, energia pode ser transformada de uma modalidade em outra, transmitida de um corpo para o outro. Nós vimos essa parte aí lá no segundo ano, quando você tinha transferência de calor, né? E o princípio da conservação de energia fala que a energia inicial obrigatoriamente tem que ser igual à energia final. Lá no primeiro ano, como a gente estava trabalhando com um sistema mecânico, nós dizíamos que a energia mecânica inicial era igual à final, mas eu reforcei muito isso com vocês. O conceito é geral, ele vale para qualquer energia, tá? Então, para que vocês possam entender efetivamente o conceito de energia potencial, eu preciso desses três conceitos aqui que nós já vimos lá no primeiro ano, tá? Lembrando isso aqui, agora vamos lá para a nossa energia potencial elétrica. Bom, então vamos lá. Vamos falar então agora sobre a energia potencial elétrica. Para poder explicar isso aqui para vocês, eu vou utilizar de duas situações, tá? Vou considerar duas placas planas e paralelas e vou considerar uma carga pontual, tá? Para poder vocês entenderem o conceito da energia elétrica e depois o conceito de por que a energia é uma energia potencial, ok? Então, vamos considerar que nós temos duas placas planas e paralelas separadas por uma certa distância, sendo que uma está carregada positivamente e a outra está carregada negativamente, ok? O que nós sabemos? Nós sabemos que carga positiva gera campo de afastamento e carga negativa gera campo de aproximação. Ou seja, vai aparecer campo elétrico que vai estar saindo da carga positiva e vai estar entrando na carga negativa. Então, nós vamos ter linhas de campo. Eu não vou fazer muitas, eu vou fazer só 3 aqui, já é o suficiente para a gente entender. Então, a gente vai ter linhas de campo que vão sair da carga positiva e vão vir para a carga negativa. E por que elas estão retas desse jeito? Porque duas placas planas e paralelas vão gerar campo elétrico uniforme. Vão estar dessa forma aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, dentro desse campo elétrico, eu vou pegar dois pontos, tá? Eu vou pegar aqui o ponto A e eu vou pegar aqui um ponto B qualquer dentro desse campo elétrico, tá? E aqui no ponto A, eu vou colocar um corpo de massa M carregado positivamente, inicialmente, em repouso. Tá? Então, eu tenho um corpo de massa M parado aqui, carregado positivamente. O que vai acontecer? Nós sabemos que cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Então, entre a placa positiva e esse corpo de massa M carregado positivamente, vai ter uma força elétrica de repulsão. Nesse caso aqui, uma força horizontal e para a direita. E o que a segunda lei de Newton fala para a gente? Que se tem força, obrigatoriamente tem aceleração. Então, o que vai acontecer com essa partícula de massa M? Ela vai acelerar, e na hora que ela chegar aqui no ponto B, ela vai ter uma velocidade que é diferente de zero.
Ou seja, ela vai ter uma velocidade aqui, porque ela sofreu uma aceleração. E se ela chega aqui com uma certa velocidade, o que acontece, gente? Ela tem obrigatoriamente energia cinética. E se ela tem energia cinética, da onde veio essa energia? Porque a energia não pode ser criada e nem destruída. Se ela tem energia aqui, essa energia teve que vir de algum lugar. Da onde que ela veio? Essa energia cinética teve que vir de algum lugar. De onde ela veio? Bom, o que os físicos, os cientistas deduziram é assim. Ora, se quem fez essa carga, esse corpo acelerar, foi a força elétrica, através do campo elétrico, quem deu essa energia para o corpo foi o campo elétrico. Então, a hora que se colocou esse corpo aqui no ponto A, o campo elétrico deu para ele algum tipo de energia e que essa força elétrica transformou essa energia elétrica em energia cinética, tá? Então, da onde veio essa energia? Essa energia veio do campo. Foi essa dedução. Baseado em quê? Baseado no fato de que energia inicial obrigatoriamente tem que ser igual à energia, tem que ser igual à energia final, né? Então, se aqui tem energia, essa energia teve que vir de algum lugar. Da onde que ela veio? Ora, quem fez a carga se mover? Quem fez a carga se mover? O campo elétrico através da força elétrica. Então, essa energia só pode ter vindo do campo elétrico, tá? Então, toda vez, os pesquisadores deduziram isso, toda vez que você coloca um corpo carregado dentro de um campo elétrico, ele obrigatoriamente absorve energia desse campo. A questão agora é, que tipo de energia que absorveu do campo elétrico? Eis a questão. Tá, absorveu energia, então tem energia aqui. Mas que tipo de energia que é essa? Ok? Bom, para explicar para vocês que tipo de energia seria essa, eu vou usar agora o segundo recurso que eu falei que eu ia utilizar. Vamos pensar numa carga pontual, geradora de campo elétrico, e essa carga sendo positiva. O que nós sabemos sobre carga positiva? Que ela gera campo de afastamento. Então, eu vou desenhar aqui algumas linhas de campo. Então, olha só, nós sabemos que toda carga positiva gera campo elétrico de afastamento, ok? E que esse campo elétrico, é importante ressaltar, que esse campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Lembra lá? Se aumenta-se a distância, o campo elétrico reduz ao quadrado. E se eu diminuo a distância, o campo elétrico aumenta porque é inversamente proporcional. Ou seja, se eu pego aqui 3 pontos dentro do campo elétrico, o ponto A, o ponto B e o ponto C, o campo elétrico no ponto A é diferente do campo elétrico no ponto B, é diferente do campo elétrico no ponto C. E à medida que eu vou andando aqui, esse campo elétrico vai ficando menor, né? Porque ele é inversamente proporcional à distância. Então, o campo elétrico, ele muda com a distância. Mais precisamente, ele diminui com a distância. E aí, voltando no que eu tinha falado anteriormente, que quem forneceu a energia para aquela carga foi o campo elétrico, né? Foi o campo. E se o campo varia, ora, a energia que o campo vai fornecer também vai mudar. Então, se eu colocar um corpo aqui, ele vai receber uma quantidade de energia. Se eu colocar ele aqui, a quantidade de energia vai ser diferente, porque o campo elétrico é diferente. Se eu colocar ele aqui, da mesma forma, o campo elétrico é diferente, então a energia que ele recebe é diferente. Como o campo elétrico muda com a posição, a energia que ele vai fornecer para a carga também muda de valor. Ou seja, a energia fornecida pelo campo é uma energia que depende da posição. Bom, se é uma energia que depende da posição, então eu posso falar que ela é uma energia potencial. Porque energia potencial é aquela que depende da posição, tá? Agora, qual a natureza da energia fornecida pelo campo? Ora, o campo tem natureza elétrica, então a energia fornecida por ele vai ter a mesma natureza. Então, você tem uma energia de natureza elétrica. Então, o que é energia potencial elétrica? É a energia que o campo elétrico fornece a todo o corpo carregado quando colocado no seu interior. Ele depende da posição que é colocado, por isso é chamada de potencial, ok? Bom, gente, e aí, agora vamos para a relação matemática, né? Quais são as variáveis que determinam a intensidade da energia potencial elétrica? As variáveis foram obtidas experimentalmente. Né? Os caras começam a fazer experiências em laboratório para verificar quais são as variáveis. Obviamente, eles já têm uma suspeita, né? Na época já sabiam mais ou menos o que iria determinar a quantidade de energia que ele teria, mas aí eles vão para o laboratório para constatar na prática. Né? E a primeira coisa que foi verificado, porque é uma coisa meio óbvia, se o campo elétrico diminui com a distância, a energia também, por isso que ela é chamada de energia potencial, então eles já sabiam que a energia potencial elétrica, eu vou abreviar
por EPEL, tá? Para não ficar confundindo o E da energia com o E do campo elétrico. Então vamos colocar EPEL. Então eles já sabiam que o campo elétrico dependia da distância. E dependia basicamente da mesma forma que o campo elétrico. Ora, se o campo elétrico diminui com a distância, se o campo elétrico está mais fraco, a energia também vai ficar mais fraca, né? Então, já desconfiavam que a energia era inversamente proporcional à distância e foram fazer experiências. O que eles constataram que, ao contrário do campo elétrico, que ele cai com o quadrado da distância, a energia só caía com a unidade de distância. Tá? Então, se eu reduzo a distância 2 vezes, se eu aumento a distância 2 vezes, desculpa, se eu aumentar a distância 2 vezes, a energia ficará menor 2 vezes, ou seja, inversamente proporcional somente à distância. Tá? Depende do meio, né? Então, a energia potencial elétrica, ela depende do meio, e por isso depende da constante elástica. Ora, o campo elétrico é gerado por uma carga geradora, então depende da quantidade de carga, e a energia potencial elétrica depende da carga que eu coloco lá dentro. Da mesma forma que se eu pegar um corpo de 1 kg, colocar 10 metros no campo gravitacional e colocar um corpo de 10 kg à mesma distância, a quantidade de energia vai ser diferente, né? Porque o corpo está absorvendo energia. E quanto maior for a massa do corpo, se tratando de gravitacional, maior a energia. Nesse caso aqui, quanto maior for o valor da carga, mais energia ele vai conseguir absorver, tá? Então chegaram à conclusão que a energia potencial elétrica é inversamente proporcional à distância, diretamente proporcional à constante elástica, diretamente proporcional à carga geradora, e diretamente proporcional à carga que eu for colocar aqui, ó, o Qzinho que eu colocar aqui. Observe que eu não coloquei em módulo. Por que eu não pus em módulo? Porque a energia é uma grandeza escalar. Então, se a carga for positiva, a energia vai ser positiva. Se a carga for negativa, a energia vai ser negativa, tá? E aí, juntando isso aqui, né? Juntando isso aqui, você tem a relação matemática que determina a intensidade, o valor da energia potencial elétrica, K, que multiplica Q vezes o Qzinho dividido pela distância. Qual é a unidade pelo Sistema Internacional de Unidades? A mesma de qualquer energia. A energia é dada em joules, tá? Então, a energia potencial elétrica é isso. O importante é a gente saber que ela cai com a distância, que ela depende de quem gera e de quem recebe, e que matematicamente você calcula dessa forma aqui, ok?